Bom dia a todas e a todos. Nós estamos um pouquinho rouco aí. A semana em Brasília foi extremamente difícil. Parabenizar a realização desse evento da PLB e dizer aos companheiros trabalhadores e trabalhadoras da educação que a situação, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil no país. Nós estamos sendo pressionados por dois contextos, um econômico, que faz parte da crise internacional, que tem um rebate muito forte no Brasil e que efetivamente exigiu do nosso governo um posicionamento regressivo no que diz respeito às orientações da nossa política econômica, que estava na tendência de queda de taxa de juros, de investimentos públicos. Portanto, o modelo que permitiu grandes conquistas sociais, principalmente a partir do segundo governo Lula, foi numa conjuntura internacional extremamente favorável, onde certos produtos que o Brasil vendia lá fora tinham grande aceitação no mercado internacional e os preços estavam lá em cima. Então foi possível, durante um determinado período de tempo, a gente avançar do ponto de vista de políticas sociais sem grandes confrontos com o mercado financeiro. Só que isso teve um limite. Quando a conjuntura internacional foi alterada pela crise, a recessão na Europa, a recessão no Japão, as dificuldades de crescimento na China, porque o grande crescimento da década de 90 e dos últimos 10 anos foi puxado exatamente pelos países em desenvolvimento, chamado BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Portanto, essa conjuntura agora de recessão implicou exatamente num confronto, uma necessidade de mudar os rumos da economia brasileira, só que nós faltamos, por parte de quem dirige o país, uma convicção de aprofundamento no modelo de desenvolvimento de um projeto nacional. E mesmo a correlação de forças não permite, porque vocês vejam que grandes conquistas sociais foram obtidas, mas nós do movimento social, nós não fizemos grandes enfrentamentos na rua. Isso é muito evidente também, uma fragilidade nossa no enfrentamento com esses determinados segmentos. Portanto, nós estamos vivenciando um momento de dificuldades econômicas, com fortes rebates, e as dificuldades da articulação política do governo nos levou a derrota significativa na eleição da presidência da Casa, da Câmara dos Deputados, o que dificultou ainda mais a correlação de forças no que diz respeito ao governo federal. Portanto, nós vivemos um momento difícil, um momento que pode ter posições regressivas, não só no que diz respeito às políticas sociais, mas também no que diz respeito a certos direitos e certas visões já conquistadas na sociedade. Portanto, hoje está sendo pautado na Câmara dos Deputados uma pauta extremamente regressiva. Dão um informe a vocês. Foram duas medidas provisórias para o Congresso Nacional, uma em relação à aposentadoria e outra em relação ao salário-desemprego. Nós tivemos ontem a bancada do PCdoB, uma reunião com 5 ministros, demonstrando o nosso posicionamento contra a questão mexer em qualquer critério do salário-desemprego, no momento em que o país está entrando num processo recessivo. Então, deixei muito clara a posição da bancada em relação à questão da Previdência, que está sendo debatido. Tem alguns aspectos secundários que precisam ser consertados, tudo bem, mas nós somos contra a retirada de direitos. Então, no momento de crise, quem tem que pagar pela crise, ou quem tem que pagar pelo ajuste, é aqueles que não estão pagando. Todos esses ajustes, se nós conseguíssemos implantar no Brasil o imposto sobre as grandes fortunas, daria 3 vezes, 4 vezes maior qualquer proposta dessa de reajuste em cima dos trabalhadores, ou de ajuste fiscal em cima dos trabalhadores. Portanto, nós vivemos um momento de tensionamento em relação ao nosso projeto. Nós precisamos, sei que aqui tem pessoas que apoiaram o governo Dilma, tem pessoas que não apoiaram, mas que sabem e que perceberam que no segundo turno, esse governo é fundamental para nós aprofundarmos as condições reais que nós temos no Brasil, para aprofundarmos as conquistas sociais que nós temos obtido. Portanto, é necessária a defesa desse governo. O governo passa também por um cercamento político face a essa crise da Petrobras,
quero esclarecer aqui aos companheiros e companheiras que ninguém de sã consciência, ninguém comprometido com a luta de transformação social é contra a apuração e a punição de corruptos. Nós somos a favor da punição de todos os corruptos. Aliás, aqueles que utilizaram os espaços e as siglas dos partidos de esquerda para se aproveitar pessoalmente precisa ser punido exemplarmente, porque isso prejudica, inclusive, nós que trabalhamos com a juventude, prejudica a consciência política do envolvimento dessa juventude, desacredita na política. E esse é o principal problema para a democracia, é a nossa juventude desacreditar da participação política. Isso é um campo fértil para o golpismo. Portanto, esses segmentos prestaram um desserviço ao povo brasileiro, um desserviço à causa. Mas atrás desse movimento existe uma tentativa de paralisar o país. A Petrobras é responsável por 15% dos investimentos do Brasil. 15% de tudo que é investido no Brasil tem a ver com a cadeia de gás e petróleo. 10% do PIB brasileiro vem da Petrobras. Paralisar a Petrobras, como está sendo feito, é paralisar o principal instrumento, um dos instrumentos mais dinâmicos que nós temos para enfrentar a crise econômica e garantir um projeto de desenvolvimento. Portanto, nós não podemos cair no conto da sereia. O que está aí atrás disso é uma grande política de desestabilização do país. A desestabilização não nos interessa. Precisa entender que essa desestabilização não interessa aos setores avançados, não interessa aos trabalhadores, não interessa às trabalhadoras, não interessa à nossa juventude. Porque o sistema que está aí com todas as limitações e com todas as dificuldades, é o sistema, é o governo que nós temos condições de influenciar para fazer os avanços necessários. Portanto, tem uma política sórdida para desequilibrar. Agora, está se estendendo o processo de fiscalização da Operação Lava Jato contra as empresas. Acho que é correto punir os empresários, os corruptos e os corruptores, mas paralisar a economia do Brasil, não. Vocês viram a crise do Lehman Brothers, vocês viram a crise financeira do subprime nos Estados Unidos, a crise da Ford nos Estados Unidos. O governo não paralisou nenhuma dessas empresas para não paralisar a sua economia. Nós estamos vendo aqui estaleiros sendo fechados, então nós temos que estar atentos a esse movimento. Por exemplo, ontem na greve dos caminhoneiros no Brasil, o governo federal sentou com os caminhoneiros, garantiu a aprovação do projeto na íntegra dos caminhoneiros, conseguiu a redução do preço do diesel, na medida da solicitação dos caminhoneiros. Mesmo assim, em certos setores, a greve continuou, mesmo após a reivindicação ter sido atendida. Não tenhamos dúvida, no Chile, a desestabilização do governo de Allende começou com a greve de grandes caminhoneiros, que paralisa a economia do Brasil. Então, nós somos trabalhadores conscientes, não podemos, nós temos que separar o joio do trigo, fiscalização e combate à corrupção, sem trégua, mas não com paralisação no Brasil. Combate à corrupção sem trégua, mas não como o senador Zé Serra queria, discursou há 15 dias no Senado Nacional, para dividir a Petrobras, para vender a Petrobras. Porque a Petrobras vai do poço ao posto. Ela produz, refina, como todas as grandes empresas de petróleo do mundo. Das 10 maiores, 9 fazem isso, porque é assim que tem rentabilidade. Pois eles estão querendo separar para que a Petrobras fique apenas na produção e na exploração de petróleo. E aí nós vamos voltar de novo a exportador de produto primário sem valor agregado. É isso que está em curso. O que está em curso é a tentativa de abrir o capital da Caixa Econômica. Portanto, nós estamos diante de um contexto de dificuldade econômica, e que ao lado dessa dificuldade econômica e das dificuldades políticas que o governo Dilma está passando, existe uma ofensiva neoliberal, e que, portanto, nós, que somos do movimento social,
nós que somos categoria de professores organizados e conscientes, nós precisamos também levantar essas bandeiras da garantia da estabilidade contra qualquer tentativa de impeachment e, acima de tudo, mobilizarmos para a garantia das conquistas sociais. Acho que esse é o grande desafio, essa é a grande batalha que nós estamos tendo hoje no Congresso Nacional, com muitas dificuldades, mas que o movimento social precisa se fazer presente. O movimento social não pode, sob pena de correr sérios riscos de regressão, ficar sendo espectador desse momento. Nós temos que tomar iniciativas políticas, como foi tomado agora no Rio de Janeiro, de defesa da Petrobras, e outros devem ser tomados no sentido de nós garantirmos exatamente as conquistas e o avanço nessas conquistas. Portanto, eu saúdo esse Conselho Geral da PLB, exatamente com o objetivo de que daqui também saia uma agenda de mobilização, junto com outras categorias, para que nós enfrentemos melhor essa conjuntura e saiamos dessa conjuntura com caminhos e com avanços significativos para acúmulo de conquistas e aprofundamento das mudanças. Quando nós fomos para as ruas nas últimas eleições, a nossa bandeira é exatamente o aprofundamento das mudanças e não a regressão social e não a regressão econômica e política do país. Portanto, estou de parabéns e espero e tenho confiança que daqui saia uma agenda positiva, uma agenda de construção e de mobilização em defesa do Brasil. Obrigado. Ok, deputado.